Bem-vindos a mais uma aula do projeto de nivelamento em língua portuguesa, oferecido pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão, mantida pelo CESUL. Hoje nós vamos iniciar então uma pequena discussão em torno do uso ou não do hífen, que talvez neste novo acordo ortográfico seja o item que mais tem gerado discussões, enfim, que mais tem polemizado. Por quê? Porque na verdade o hífen, via de regra, é um elemento que é utilizado em palavras compostas. O que é uma palavra composta? É uma palavra que tem dois radicais. E esta palavra significa uma única coisa. Então são duas palavras que se juntam, dois radicais, duas raízes morfológicas que vão unir-se através de um hífen para ser sinônimo, para significar alguma coisa. E o hífen realmente tem criado algumas confusões nessa nova versão. Então nós vamos dividir esse encontro quando se usa e quando não se usa. É bem provável que na aula de hoje nós consigamos dar conta do uso do hífen. E aí no próximo encontro a gente fale mais especificamente de quando não se utiliza o hífen, em que situações ele vai deixar de ser utilizado. Pois bem, então a primeira coisa que nós temos que observar, nós vamos utilizar sempre o hífen diante de toda palavra iniciada pela letra H. Então, uso do hífen. Vamos lá então, tá? Uso. Sempre que a palavra for iniciada pela consoante H. Então, sempre utilizaremos. Então, qualquer prefixo que venha antes de uma palavra iniciada por H, como por exemplo, higiene, histórico, história, hotel, humano, homem, enfim, tá? Iniciou com H, separa-se o prefixo e a palavra subsequente pelo uso do hífen. Então, por exemplo, anti-higiênico. Faremos então o emprego do hífen. Por quê? Anti é um prefixo que significa contra, né? Não, nega. E higiênico inicia-se então com H. Então a presença do item. Super-homem. Presença então da palavra com H. O hífen será mantido. Vocês verão nesses dois encontros, no máximo, para retomar o uso ou não do hífen, que realmente nós teremos que ficar muito atentos à grafia das palavras. Por isso eu vou reiterar inúmeras vezes em nossas aulas a necessidade de lermos muita leitura. Materiais que tenham passado por uma revisão criteriosa. Porque o que vai fazer com que nós façamos a memorização não é a regra pela regra. Até porque nós veremos que serão muitas particularidades para memorizar tudo. Nós não conseguiremos fazer um estalo mental e lembrar de todas. Então, o indicado é muita leitura e muita atenção. Então, primeira regra de uso, radical, prefixo, tá? E a palavra seguinte ser iniciada, então, pela letra H. Segunda regra que nós vamos observar então, quando o prefixo tiver, tá, no seu final, uma vogal, o prefixo termina então com vogal. Usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Então vejam só, prefixo termina com vogal e a palavra seguinte inicia-se pela mesma vogal. Então, neste caso, nós vamos utilizar o hífen. Então, por exemplo, o prefixo terminou com a vogal
A. A palavra seguinte iniciou com a vogal A. Então, neste caso aqui, prefixo e palavra seguinte serão unidas pela presença do hífen. Por exemplo, contra-atacar. Observem aqui que nós temos então contra, prefixo finalizou com a vogal A, atacar iniciou com a vogal A. Micro-ondas, uma palavra que gera dúvidas. Tem hífen, não tem hífen, vai ser mantido, vai ser excluído, né? O que que nós vamos observar aqui? Micro concluiu com a vogal O. Ondas iniciou com a vogal O. E assim, anti-imperialista, anti-inflamatório, contra-almirante, auto-observação, micro-ônibus, né? Semi-interno, semi-internato, contra-ataque e por aí vai, né? Nós temos então a segunda regra. Então, primeira, tá? A palavra após o prefixo inicia-se com H, mantém-se o hífen. O prefixo termina com a mesma vogal que inicia a palavra seguinte. Vamos manter o hífen também. Então, vamos acompanhando passo a passo aqui e nós vamos percebendo a empregabilidade, tá? Então, eu vou sintetizar ali, né? O H na palavra seguinte e vogais repetidas no prefixo e na palavra posterior. Vogal repetida. Terceira condição em que se usa o hífen, com o prefixo vice, tá? Vai ser mantido o emprego do hífen, então. Então, vice-rei, vice-almirante, né? Também nós vamos utilizar o hífen quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, veja só, prefixo termina com uma consoante, tá? E a palavra seguinte inicia com a mesma consoante. Também vamos utilizar o hífen neste caso. Tá? Então, vamos colocando alguns exemplos aqui para sub-humano, micro, ondas, vice-prefeito, tá? E aí, consoante que finaliza o prefixo é a mesma que inicia. Então, por exemplo, interracial. Interracial. O que nós temos aqui? Finalizou com consoante e iniciou com a mesma consoante. Então, neste caso aqui, vamos manter o hífen. Hiperrequintado, interregional, superreacionário, superromântico, superresistente, subbibliotecário, tá? E infinitas palavras. Então, nós vamos manter a presença do hífen. Então, observem quantas regrinhas nós já passamos até agora. A presença do H na palavra subsequente ao prefixo. A mesma vogal que finaliza o prefixo inicia a palavra subsequente. Com o prefixo vice em todas as condições. Vice-rei, vice-almirante, vice-prefeito, vice-diretor, vice-reitor e por aí vai. E prefixo que finaliza com a consoante e a palavra seguinte inicia com a mesma consoante. Então, nós vamos manter a presença do hífen aí, tá? Começar com a mesma consoante. Ainda, nós vamos usar o hífen com o prefixo sub, e aqui nós temos que ter um pouco de atenção. Prefixo sub,
tá? E as palavras seguintes que vêm após foram iniciadas então pelas consoantes R, B e H. Então vejam só, R, B e H. E nós vamos ter um certo cuidado porque o H aparece aqui, né? Então por isso que sub-humano tem o hífen. Então aqui, ó, prefixo sub, palavra seguinte inicia com R, com B ou com H. Em qualquer uma dessas situações, nós utilizaremos o hífen. Então, já temos aqui sub-humano, né? Sub-região, por exemplo, termina. Então, o prefixo sub, palavra região, inicia-se pelo R. Com o H, nós já temos o exemplo aqui em cima, de sub-humano, né? Sub-base. Então, temos aqui a presença da consoante B. E com o prefixo pan, usa-se hífen se a palavra seguinte for iniciada por H, M, N ou qualquer uma das 5 vogais. Então, vamos acrescentar aqui também. Vou eliminar os exemplos aqui abaixo para nós acrescentarmos aqui. Então, com o prefixo pan, se as palavras seguintes iniciarem, então, pelas seguintes consoantes. H, que vai repetir aqui, só que aqui é sub e aqui é pan. B, M, N e qualquer uma das vogais. Por isso que a gente vai, então, manter em pan-americano, por exemplo. Então, vejam só, tá? Qualquer prefixo, não só sub, qualquer prefixo que a palavra subsequente seja com H, hífen. Vogal repetida no final do prefixo e na palavra subsequente, hífen. Com o prefixo vice, sempre. O prefixo termina com consoante e a palavra inicia-se com a mesma, hífen. Prefixo sub, tá? Se as palavras seguintes se iniciarem com R, B e H. E ainda o prefixo pan, H, M, N e vogais. E por último, para encerrarmos esse encontro aqui, nós ainda vamos utilizar o hífen, vou ter que apagar agora, né? Para quem estava anotando, não deu tempo, depois volta e rever. E por último, a última situação então, em que será mantido o hífen, será na seguinte condição, tá? Então, com os prefixos es, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré e ainda pró. Tá? Então, com todos esses prefixos aqui, prefixos então, es, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Qualquer palavra que venha após qualquer um desses prefixos aqui, será mantido o hífen, tá? Vamos colocar 2, 3 exemplos aqui. Além mar, tá? Então, vai ser mantido pré-história, tá? Vai ser mantido, então, pós-graduação, né? Vai ser mantido aqui, pró-reitor,
por aí afora, né? Pré-vestibular, recém-nascido, sem terra, bem-estar, bem-vindo. Então, em todas essas situações, manter-se-á a presença do IF. Então, veja que nesse encontro de hoje, nós falamos então em que situações da língua portuguesa, nesse novo acordo ortográfico, será mantida a presença do hífen. São muitas regras, muitas informações, dificilmente iremos memorizá-las. Por isso que fica a dica. Muita leitura, muita atenção e exercícios. Vale a pena praticar. Por isso aproveitem os exercícios que ficam disponibilizados neste portal para colocarem em prática esta parte teórica. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.